ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Muito bom dia para você que está sintonizado na Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. A partir de agora você ficará informado sobre tudo que foi destaque durante esta semana em Guaxupé. Este é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Agora são exatamente 10 horas e 4 minutos. Isso mesmo, Estúdio C trazendo informação e serviços de utilidade pública. Em Guaxupé, você sintoniza na frequência 87,9 MHz. Estamos também ao vivo pelo endereço eletrônico 87fm.com.br. Para participar ao vivo deste espaço aberto ao ouvinte, basta entrar em contato pelo WhatsApp. O telefone 3552-6038. Dicas, críticas e sugestões também podem ser enviadas em nosso WhatsApp. Encontre a Rádio Comunitária nas redes sociais. No Facebook, Twitter, Instagram e até mesmo no YouTube, basta pesquisar @87fm Guaxupé. Agora você está convidado a debater assuntos de interesse da nossa cidade: cultura, educação, esporte, política, economia e entretenimento. Está no ar Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Confira agora os destaques do Estúdio C de hoje. 185 mortes. Guaxupé registra mais um óbito pela Covid-19. A morte aconteceu no último sábado, dia 3 de setembro, mas só foi comunicada na segunda-feira, dia 5, pela Santa Casa de Guaxupé. Vacinação. Apenas 34% das crianças foram imunizadas contra a poliomielite. A campanha da vacinação terminou ontem, dia sexta-feira, dia 9 de setembro. Novas regras. Nova lei altera regras sobre o auxílio à alimentação e o teletrabalho. A norma foi sancionada na última segunda-feira pelo presidente. Seção. Clube Operário é cedido pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Guaxupé. O clube, que completou 50 anos no último mês de janeiro, deve abrigar as atividades dos serviços de convivência. Obstáculos. Recenseadores do IBGE encontram dificuldades para realizar o censo em Guaxupé. De dificuldade em encontrar moradores em residência até hostilidade e recusa. Recenseadores trabalham até a noite para realizar o censo. Monkeypox. Guaxupé registra 4º caso suspeito de varíola dos macacos. A Secretaria de Saúde aguarda ainda o resultado, o 3º caso suspeito notificado de Monkeypox. Teremos ainda muitas curiosidades e entretenimento. Pedimos licença para entrar em sua casa, pois está começando o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Informação para a comunidade. Estúdio C. 87,9 FM. O seu mundo é música. Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes? Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Rádio Comunitária FM. A rádio que pensa e toca a boa música.
10 horas e 11 minutos. Este programa tem um apoio cultural da Cochupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro, e Portal da Cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Muito bom dia para você, querido ouvinte da Rádio Comunitária de Guaxupé. Mais uma vez também bom dia para você que ouve a comunitária de qualquer parte do planeta, acessando o nosso site 87fm.com.br. Muito bom dia, aqui Leandro Vidal para mais uma edição do Estúdio C, na manhã deste sábado, dia 10 de setembro de 2022. Até o meio-dia você vai ficar por dentro dos principais destaques e assuntos desta semana em Guaxupé, na região, no Brasil e no mundo, aqui na comunitária de Guaxupé. Você pode participar a qualquer momento, não só do Estúdio C, mas de toda a programação da comunitária, mandando uma mensagem em nosso WhatsApp, o 3552-6038. Para curtir, comentar e compartilhar a Rádio Comunitária nas redes sociais, basta pesquisar @87fm Guaxupé. A gente sempre começa aí com as informações da vacinação da Covid-19, alertando mais uma vez que todo sábado está tendo a ação de vacinação promovida aí pela Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Guaxupé. A ação de vacinação leva as vacinas da Covid-19, as vacinas contra a gripe e contra a poliomielite na Feira Livre, disponível e com bastante acessibilidade para que não haja justificativa da não vacinação, né? Olha para você ver, você tem um sábado disponível durante a sua feira para você se vacinar. Então não pode falar que tá difícil, né? Tá muito fácil. Basta você levar a documentação necessária, né? Os documentos de identificação e carteirinha de vacinação, é isso mesmo. A vacinação para a Covid-19 é para quem ainda não tomou a primeira e segunda dose, né? Todos acima de 5 anos que ainda não tomaram a primeira e segunda dose. Para quem já tomou a segunda dose, tem também disponível a terceira dose para pessoas de 12 a 40 anos que já tomaram a segunda dose há mais de 4 meses. E a quarta dose para pessoas acima de 40 anos que já tomaram a terceira dose há mais de 4 meses, além também dos profissionais de saúde que também levem o documento comprobatório que você é um profissional de saúde. Está disponível também nessa ação de vacinação a vacina da gripe para toda a população maior de 6 anos e a vacina contra a poliomielite para crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos. O horário é até o meio-dia lá na Feira Livre. Carteira de vacinação e o documento de identificação são os documentos necessários para se vacinar. Então vacine-se e ajude a proteger o próximo. Não só você se vacinando, você se protege, mas também ajuda na proteção da nossa comunidade. E a vacinação da poliomielite está muito aquém, hein? Muito abaixo do esperado. Já já a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre a Covid-19. Nessa semana mais um óbito pela Covid-19 foi registrado nessa segunda-feira, né? A Prefeitura, a Secretaria de Saúde, por meio da Santa Casa, notificou o falecimento de um homem de 81 anos, que morreu no sábado, mas a notificação chegou pela segunda-feira de manhã, dia 5 de setembro. O paciente estava internado na Santa Casa desde o dia 22 de agosto. Então, agora com a morte deste homem de 81 anos, Guaxupé confirma 185 óbitos pela Covid-19. Os registros da Covid nesta semana, a semana que compreende entre os dias 5 a
até esta última sexta-feira, dia 9 de setembro, Guaxupé registrou 42 pessoas recuperadas e 11 novos casos positivos da Covid. Essa semana, 42 tiveram alta, né? As recuperadas tiveram alta médica. Até esta sexta-feira, na notificação, né? A Santa Casa estava com 2 pacientes internados confirmados com a Covid em leito clínico. No começo da pandemia, até o momento, Guaxupé totaliza 16.370 casos positivos, onde deste número, 16.171 pessoas foram recuperadas e tiveram alta médica. Neste momento, há 14 pessoas em isolamentos na cidade, sendo 12 em isolamento domiciliar e 2 em isolamento hospitalar. Mais uma vez, reforçando, né, com a confirmação nessa segunda-feira do falecimento de um homem de 81 anos na Santa Casa de Guaxupé no sábado, Guaxupé agora confirma 185 óbitos pela Covid-19. Já a nível Brasil, o país comunica 91 mortes por Covid e 12 mil novos casos em 24 horas. O Brasil comunicou nesta sexta-feira mais 91 mortes provocadas pela Covid, além de 12.700 novos casos da doença. Os números constam de levantamento do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A média móvel de óbitos aparece agora em 79 e a de infecções está em 8.600. O indicador considera os números dos últimos 7 dias. Desde o começo da pandemia, o país contabiliza 684.813 vidas perdidas por conta do coronavírus. O acumulado de casos confirmados passa de 34.500.000. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. E não é só a Covid-19 que nos preocupa também, não. Ainda temos também a nova doença, entre aspas, aí, nos acometendo e nos trazendo bastante preocupação, que é a varíola dos macacos. Neste último domingo, Guaxupé registrou um caso suspeito pela varíola dos macacos. Este é o 3º caso suspeito na cidade. Os 2 primeiros casos testaram negativo para a doença. A prefeitura informou no sábado que a cidade registrou um 3º caso suspeito de varíola dos macacos, sábado, dia 3 de setembro. Os 2 primeiros casos foram registrados no município e testaram negativo. De acordo com a nota da prefeitura, o 3º caso suspeito da doença Monkeypox foi notificado nesse sábado, dia 3 de setembro. Os outros 2 foram descartados. Trata-se de uma mulher de 54 anos. A paciente e todo o seu núcleo familiar foram colocados em isolamento domiciliar. O material para o exame foi coletado e enviado à FUNED, a Fundação Ezequiel Dias, conforme o protocolo. Assim que o resultado for divulgado, toda a população terá conhecimento. No sul de Minas, a região do sul de Minas, até esta segunda-feira, já contabilizava 11 casos positivos de varíola dos macacos, confirmados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. As cidades com mais confirmações são Andradas, que tem 3 casos, Poços de Caldas com 2 e Pouso Alegre também com 2. A varíola dos macacos é uma doença viral rara, transmitida pelo contato próximo com uma pessoa infectada. Mas já nesta sexta-feira, ontem, né, a gente teve mais uma confirmação. Essa 3ª confirmação que eu falei foi divulgada no domingo, e agora nesta sexta-feira, Guaxupé registra o 4º caso suspeito de varíola do macaco. A Secretaria de Saúde ainda aguarda o resultado de um 3º caso suspeito, também notificado com Monkeypox. A Secretaria de Saúde de Guaxupé informou na tarde desta sexta-feira, dia 9 de setembro, a notificação do 4º caso suspeito de varíola dos macacos.
Até o momento, nenhum caso foi confirmado na cidade e o município ainda aguarda o resultado dos exames do terceiro caso notificado, que eu acabei de falar, desta segunda-feira. O quarto caso notificado é de uma mulher de 50 anos. A paciente e todo o seu núcleo familiar estão em isolamento. O material de exame já foi coletado e enviado à FUNED, a Fundação Ezequiel Dias, conforme as ações protocolares. Em Minas Gerais, até agora, já são registrados 2.022 casos de varíola dos macacos, a monkeypox, que todas notificadas em Minas Gerais, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde nesta quinta-feira, dia 8 de setembro. De acordo com o levantamento, exames laboratoriais confirmaram a presença do vírus em 317 pessoas que tiveram a doença. 4 a mais do que o boletim anterior, de terça-feira, dia 6, que dava conta de 313 pacientes contaminados. 3 casos são de pessoas que residem fora do país. Ainda falando sobre saúde, mudando de monkeypox para poliomielite. A baixa vacinação contra a polio pode levar ao retorno da doença. O Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde têm se articulado para evitar o risco de reintrodução da poliomielite no Brasil. A doença foi eliminada em 1989. Em reunião, Ministério e OPAS debateram estratégias de vacinação, situação global e regional da polio, entre outros temas. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, ressaltou a importância da cobertura vacinal que vai além do território brasileiro, expandindo para toda a região das Américas. Ele reforçou que é preciso unir competências para manter uma área livre da doença. A campanha de vacinação contra a poliomielite foi prorrogada até o dia 30 de setembro em todo o país, e o foco é imunizar 14 milhões de crianças menores de 5 anos. Até o momento, 39% do público-alvo recebeu a vacina. Nesta quinta-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou de uma ação de mobilização em Macapá. O objetivo hoje é a vacinação da polio. A cobertura está baixa, então vamos trazer as crianças, porque não é defensável que em pleno século XXI tenhamos casos de doenças antigas, já erradicadas, quando dispomos de vacinas para resolver essa situação. Portanto, vamos pedir aos pais, aos avós, que tragam seus filhos para as unidades básicas de saúde, que as vacinas elas estão aí. As crianças menores de 1 ano devem ser imunizadas conforme a situação descrita na carteira de vacinação para o esquema básico. Já as crianças de 1 a 4 anos devem ser vacinadas indiscriminadamente com a vacina oral poliomielite, desde que já tenham recebido as 3 doses de vacina inativada poliomielite do esquema básico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, neste ano foram confirmados 19 casos de pólio. Há registros no Afeganistão e Paquistão, 2 países considerados endêmicos para a doença. No ano passado, 1 caso de pólio selvagem tipo 1 foi confirmado em Malawi e neste ano, Moçambique registrou 4 casos. Os 2 países são considerados livres da circulação desse tipo de pólio. Portanto, as ocorrências demonstram o risco de reintrodução da polio até que a doença seja erradicada. Com informações de Brasília, Sandra Fontela. E a diminuição da vacinação não só da polio se estende para as outras vacinas que já estão costumeiras no calendário vacinal do brasileiro. Uma pesquisa mostrou que pais estão deixando de vacinar os filhos contra outras doenças também já controladas. Pesquisa divulgada na 24ª Jornada de Imunizações revela que 16% dos brasileiros consideram desnecessário aplicar nos filhos vacinas contra doenças que já não circulam mais no país. O dado consta no inquérito de cobertura vacinal das crianças nascidas em 2017 e 2018. Para o inquérito foram realizadas mais de 38 mil entrevistas.
O evento termina neste sábado, no Centro de Convenções Frei Caneca, na capital paulista. Embora seja aparentemente pequeno em relação à amostra, o número gera preocupação entre especialistas, já que o Brasil vem deixando de cumprir as metas de coberturas vacinais e apresenta queda nos números de vacinação desde 2015. Sem o cumprimento das metas, aumentam as chances de o Brasil voltar a apresentar doenças que até então eram consideradas eliminadas ou controladas, como a poliomielite. Como o Brasil não registra casos da poliomielite desde 1989, muita gente pensa equivocadamente que não é mais necessário vacinar-se contra a doença. O que ocorre, no entanto, é que quanto menos pessoas se vacinam, mais aumenta o risco de a doença voltar e se desenvolver no país. Foi o caso do sarampo, por exemplo. O Brasil recebeu o certificado de eliminação da doença em 2016, mas 3 anos depois, com baixa cobertura vacinal, o país perdeu o reconhecimento por não conseguir controlar um surto de sarampo que se espalhou por diversos estados. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência Nacional. É lamentável mesmo, né? Tanto por parte dos novos pais, das novas mães, né, que não vacinam seus filhos, por conta dessa constatação feita aí na reportagem, né? Por não conviver, não ver, não ter ciência próximo de casos, né? Da doença mais próximos, né? Passa essa sensação de que não está controlada, que não existe mais, que nada vai nos acometer, né? Nada vai prejudicar o seu filho, mas como a gente vê aí, os especialistas nos alertando, né? Há risco sim, mesmo que esteja a doença só está radicada por conta da vacinação, né? É uma tecnologia a vacina, né? Você acredita na tecnologia do celular, não desconfie que você pode estar sendo espionado, porque a gente não sabe, né? Não posso também aqui criar teorias da conspiração, mas você não é especialista ninguém é especialista em tecnologia, nem todo mundo é especialista em tecnologia de celular e de vacinação, mas você acredita mais em outras coisas do que na própria vacina, que já vem dando resultados aí há tantos anos, né? Então essa é uma mensagem para os novos pais, para as novas mães, se conscientizarem. O seu filho ou você que já é pai, já é mãe, e tá meio receoso com essas teorias malucas da conspiração contra a vacinação e muitos outros casos, não faça isso. Pense no futuro do seu filho, no futuro do seu filho e do seu filho na comunidade, né? Se você não vacinar, o outro também não vai vacinar. Às vezes o outro passa para o seu filho, e aí? Se seu filho tivesse imunizado, isso poderia ser sanado. Então, gente, vou reforçar mais uma vez. A ação de vacinação está acontecendo todo sábado na Feira Livre, a Praça da Saudade de Guaxupé. A Secretaria de Saúde está fazendo a imunização não só contra a Covid-19, mas contra a vacinação contra a gripe e principalmente a poliomielite. Conforme os dados da reportagem, a vacinação foi estendida até o final deste mês de setembro, então há ainda muito mais oportunidades de você atualizar o calendário vacinal do seu filho, e você também que não se vacinou contra a Covid-19, se vacinar, e aí também a gripe comum que está disponível. Leve os seus documentos, carteira de identidade e carteira de vacinação. Ação de vacinação na Feira Livre hoje até o meio-dia. 10h30, esse é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Qual que é o seu comentário? Qual que é a sua opinião? Fique à vontade, o nosso telefone e o WhatsApp é o 3552-6038. Fique à vontade, mande mensagem pra gente.
Vamos para um rápido apoio cultural e já a gente volta. Hoje no Estúdio C eu vou estar recebendo aqui a jornalista guaxupeana Ana Carolina Negrão para contar um pouco da sua trajetória de vida e falar sobre a recente premiação que ela recebeu do 16º Prêmio Troféu Mulher Imprensa. Daqui a pouco, logo após o apoio cultural. Não sai daí. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. 87,9 FM. Eu amo. Informação para a comunidade. Estúdio C. A rádio que pensa e toca boa música. Comunitária FM. Previsão do tempo. Previsão do tempo para Guaxupé neste sábado, dia 10 de setembro. Baixa a probabilidade de chuva nos períodos da manhã, tarde e à noite. A temperatura máxima prevista para hoje está em 34 graus e a mínima em 16 graus. Previsão do tempo para Guaxupé neste domingo, dia 11 de setembro. Baixa a probabilidade de chuva nos períodos da manhã, tarde e à noite. A temperatura máxima prevista para amanhã está em 34 graus e a mínima em 17 graus. As informações são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Previsão do tempo. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Dez horas e 34 minutos. Este programa tem um apoio cultural da Coxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e portal da cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Cabe o que não cabe na dispensa, cabe o meu. Esse é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Ouça também pela internet, acessando o nosso site 87fm.com.br. Olha, atenção para a campanha de doação de sangue, faça a sua parte. Em Guaxupé a gente tem um grupo voluntário de doação de sangue que faz todo o intermédio. Para doar sangue você pode se dirigir a qualquer dia da semana, diretamente, você sozinho, até o hemocentro mais próximo, com toda a documentação necessária e fazer a doação. Mas já para você que quer doar, mas não tem tantas condições de tempo, de estar se organizando, entrando em contato com o hemocentro, fazendo a documentação, tem um grupo que faz todo esse trabalho voluntariamente aqui em Guaxupé. É o grupo Doe Sangue, Doe Vida Guaxupé, que faz todo esse trabalho de agendar a van para você, deixar perfeito para você só chegar e doar. Doar sangue é necessário a qualquer momento. Uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. Para doar sangue, basta estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 52 quilos e ter entre 16 e 67 anos. Lembrando que menores de 18 anos precisam da autorização dos pais. Encontre o grupo Doe Sangue, Doe Vida Guaxupé nas redes sociais pelo @Doe Sangue, Doe Vida Guaxupé, ou entre em contato pelo telefone e WhatsApp, o 988625355. Doe Sangue, salve vidas. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois. Vamos agora falar sobre economia. A inflação cai 0,36% em agosto, puxado por preços dos combustíveis. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerado o número de inflação no país, fechou agosto com queda de 0,36%. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE. No acumulado de 12 meses, a inflação ficou em 8,73%, fazendo o Brasil voltar a um dígito de inflação, o que não ocorria desde setembro de 2021. O economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, André Braz, explica que ainda é cedo para falar em deflação, pois o número foi puxado principalmente pela queda no preço dos combustíveis. Deflação seria a queda generalizada dos preços. E não está vendo uma queda generalizada, né? É uma queda concentrada em energia, telefonia, gasolina.
itens que foram beneficiados aí pela redução do ICMS. A própria gasolina, além dessa redução de ICMS, também teve revisões para baixo, porque o preço do barril do petróleo está caindo e a Petrobras aqui reviu para baixo o preço da gasolina, que de certa forma acabou ajudando também a queda registrada para esse item no IPCA de agosto. Itens de saúde, vestuário e cuidados pessoais registraram alta. O impacto positivo da queda na inflação se deu principalmente na alimentação, que manteve os preços estáveis, como explica o economista. O impacto positivo veio no grupo alimentação, né? A alimentação no domicílio praticamente não subiu, ficou estável, com alta de 0,01. Isso significa que os alimentos comprados para consumo em residência, que as famílias compram em geral no supermercado, nas feiras, praticamente ficaram com preços estáveis. Houve queda em alimentos in natura, houve queda em carnes, houve queda em cereais, né, tipo feijão. Então, muitos alimentos básicos acabaram ficando relativamente mais baratos. Ainda segundo o especialista, a desaceleração da economia mundial, principalmente na China e Europa, pode fazer com que o preço de derivados do trigo e milho tenham queda nos próximos meses. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. Índice de confiança da micro e pequena empresa tem alta em agosto. O índice de confiança das micro e pequenas empresas teve alta de 2,7 pontos em agosto. Com isso, o indicador criado pelo Sebrae e pela Fundação Getúlio Vargas para medir as expectativas dos pequenos empresários chegou a 100,6 pontos, o melhor índice desde novembro de 2013. O índice de confiança das micro e pequenas empresas reúne os 3 principais setores da economia: comércio, serviços e indústria de transformação. E foram os empresários do comércio que ajudaram a melhorar a nota. Entre eles, a confiança aumentou 5,4 pontos. Já no setor de serviços, o crescimento foi bem mais modesto, meio ponto. E na indústria de transformação, a confiança caiu pelo segundo mês consecutivo, menos 1,4 ponto. Segundo a nota emitida pelo Sebrae, o otimismo do comércio está associado a uma perspectiva de melhora nos próximos meses em função de medidas do governo, como, por exemplo, o aumento do valor do Auxílio Brasil. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Dez horas e 40 minutos. É o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Olha, colabore com 2 ações solidárias aqui de Guaxupé, 2 sopas solidárias que acontecem. Uma é a da Dona Neide, que realiza voluntariamente lá na Vila Progresso, há mais de 30 anos, uma sopa que atende atualmente a mais de 32 famílias em situação de vulnerabilidade. Ajude a Dona Neide a continuar ajudando o próximo. Doe alimentos para a composição da sopa, entregando as doações diretamente lá na casa da Dona Neide, onde acontece a sopa, que é na Rua República do Peru, número 152, no bairro Vila Progresso. Ou entre em contato com a Jéssica, filha da Dona Neide, pelo telefone 99802-2594. A outra ação solidária é do Grupo de Ajuda Voluntária O Bom Samaritano. A sopa da Dona Neide é diária e a do Bom Samaritano é mensalmente, porque durante o mês há diversas outras ações voluntárias que são organizadas pelo Grupo de Ajuda Bom Samaritano, mas uma delas é essa sopa mensal que acontece lá todo final de mês com os voluntários do Bom Samaritano, que distribuem essa sopa aí para famílias em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua e muito mais. Para ajudar, basta estar deixando as suas doações lá na sede do Bom Samaritano, que fica localizado na Avenida Presidente Tancredo Neves, número 1292, no bairro Recreio dos Bandeirantes, bem em frente ao Senac. Colabore e ajude o próximo. E ainda falando sobre economia, o IPCA fecha agosto com uma deflação de 0,36%.
O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação oficial caiu 0,36% em agosto. Este é o menor índice para o mês de agosto desde 1998 e é o segundo mês consecutivo de deflação. No acumulado do ano, a variação registrada é de 4,39% e nos últimos 12 meses de 8,73%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O resultado foi puxado pelo Grupo Transportes, como explica o analista do IBGE, Pedro Kislanov. Tivemos queda nos preços dos 4 combustíveis de veículos pesquisados, gasolina, etanol, óleo diesel e GNV. Os preços da gasolina caíram quase 12%, fazendo com que esse subitem tivesse um impacto negativo mais intenso no índice do mês, entre os 377 subitens pesquisados no IPCA. E além disso, nos transportes, nós tivemos a queda nos preços das passagens aéreas depois de 4 meses seguidos de altas. O outro grupo a apresentar queda foi comunicação, destaque para redução nos planos de telefonia. No lado das altas, os destaques foram saúde e cuidados pessoais e vestuário, como explica Pedro Kislanov. No grupo de saúde e cuidados pessoais, as principais contribuições vieram dos planos de saúde e dos itens de higiene pessoal. No caso de vestuário, as principais contribuições vieram das roupas masculinas e femininas também, subiram quase 2% em ambos os casos. No grupo alimentação e bebidas, o resultado da alimentação no domicílio ficou próximo da estabilidade. Houve quedas expressivas em alguns itens como leite longa-vida. O preço subiu em julho, mas apresentou queda em agosto. Já o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ficou em menos 0,31% em agosto. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. 10h44. É o Estúdio C, a voz é a vez da comunidade. Você está na melhor, está na primeira do seu rádio, a comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade. 25 anos no ar. E Guaxupé está sendo reconhecido como sempre a capital do mundo, né? Aqui é só 52 mil, mas o resto dos guaxupeanos está espalhado aí pelo mundo afora, né? E representação guaxupeana no jornalismo. Daqui a pouco, no próximo bloco, já está aqui nos estúdios da 87 FM a jornalista Ana Carolina Negrão para falar aí sobre a sua premiação no 16º Prêmio Troféu Mulher Imprensa. É rapidinho, não sai daí, já logo após o apoio cultural. Você pode participar mandando perguntas, alô, bom dia, abraço em nosso WhatsApp. O telefone é o 3552 6038. Não sai daí. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Se música, pense bem. Comunitária FM. Informação para a comunidade. Estúdio C. Desligue o seu rádio, você chegou na Casa da Música. 87,9 FM. 10h49. Esse é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Este programa tem um apoio cultural da Coxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro, e Portal da Cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. É o Estúdio C na comunitária de Guaxupé. Participe, ouça também pela internet. Acesse o nosso site 87fm.com.br. Em nosso site, além de você ouvir toda a programação
24 horas por dia em alta qualidade, você também confere a nossa grade de programação e fica por dentro de toda a nossa diversidade musical, além de ter acesso a vídeos, links, fotos e muito mais dos nossos bastidores. Portanto, acesse 87fm.com.br. Às 10 horas e 50 minutos, vamos falar sobre reconhecimento também. Vamos falar um pouco sobre jornalismo. Estou recebendo hoje aqui, uma tão presente na nossa programação, você sempre ouve os anúncios do Portal da Cidade, Ana Carolina Negrão Leite Ribeiro, jornalista de todos os dias aqui da nossa cidade, diretora do Portal da Cidade de Guaxupé, a franquia que representa a nossa cidade aqui no Portal da Cidade, no conteúdo jornalístico de qualidade. Ana Carolina Negrão foi premiada na 16ª edição do Troféu Mulher Imprensa e nesse próximo dia 16 de setembro vai a São Paulo receber esse troféu. E essa mulher está aqui para contar tudo isso pra gente. Carol, bom dia, é sempre um prazer receber você aqui nos estúdios da 87 FM. Bom dia, Léo. Ai, que saudade que eu tava daqui. O ar, o azulzinho que acalma. O azulzinho que acalma. Obrigada pelo convite, tava com muita saudade mesmo de vir aqui. Principalmente no Estúdio C, né, que a gente começou juntos aqui. Sua criação. O programa, então eu fico muito feliz de estar aqui. Falando a respeito disso, porque você também viu várias vezes de frustração que eu passei, de raiva que eu passei também, que eu falava, eu quero desistir, eu quero ir embora, de Guaxupé, não aguento mais isso. A pressão, então o Léo esteve presente em vários momentos também que eu queria sair correndo e claro, assim, que a Rádio Comunitária, quando eu comecei com o Portal da Cidade, foi uma grande parceira para atingir um público que eu não estava atingindo no portal, que é um público que não tem o costume de acessar a internet, as redes sociais, e foi até através da Rádio Comunitária que muita gente que não tinha esse costume começou a acompanhar as notícias também pelo site. Então eu tenho um grande carinho pela Rádio Comunitária, por tudo que ela colaborou também comigo nessa questão de crescimento, e eu acho que se eu estou programando minha viagem para quinta-feira que vem para ir para São Paulo buscar o prêmio, receber o prêmio na sexta-feira, eu também devo muito à Rádio Comunitária, porque eu passei mais de um ano aqui, né? Aí chegou um momento que eu estava muito cansada, estava com os meus problemas de saúde também. E então foi um momento que eu falei, preciso parar um pouco, mas eu sempre fico, nossa, que saudade do programa, tal, de passar os sábados aqui, da gente conversar bastante. Não, muito que agradecida. Eu particularmente que agradeço você aí, em nome da comunitária, por todo o trabalho. Todo mundo que vem aqui ajuda voluntariamente, contribui demais para a comunicação da cidade, para o desenvolvimento. Isso aqui é um veículo de comunicação diferente. Toda a população pode participar e ajudar, porque é da população. Mas, Carol, antes da gente chegar no ponto principal, que é o 16º Troféu Mulher Imprensa, Pertencimento e Inovação, vamos falar um pouquinho da sua história, da trajetória. A gente sabe, o roteiro é sempre o mesmo. Como que chegou no jornalismo? Aquela menininha lá, pequenininha da nossa cidade de Guaxupé, quais foram os pensamentos que levaram ela a entrar na carreira do jornalismo? Nossa, Léo, eu acho que foi tanta coisa que passou, eu acho que foi se tornando natural esse caminho do jornalismo. Na verdade, eu já pensei em ser advogada, pensei em ser arquiteta, porque eu gosto de desenhar, desenho muito bem. Sou autodidata na questão de desenho, comecei a desenhar com os meus 6 anos. E aí fiz depois cursos com a LIC, lá no antigo Instituto Elias José. Elias José não, é a Escola de Artes Elias José. Mas aí eu passei a gostar muito da questão da literatura.
Fora isso, né, lá em casa, a gente tinha o costume, por exemplo, de assistir o Globo Rural para depois assistir a Xuxa, eu e minha irmã. Você, menina, assistiu o Globo Rural? Assisti. Depois meu pai pegava eu e minha irmã e levava na cooperativa. Era, tipo assim, eu me lembro muito bem da gente indo na cooperativa, pequenininhas. Não tinha aquele prédio que é hoje a diretoria da cooperativa. E eu lembro que a gente era pequenininha, então, tipo, as mulheres trabalhavam lá, vinham todas paparicar, eu e minha irmã. Eu lembro disso. Eu sou uma criança eu fui uma criança de roça. Quando eu nasci, eu morei na Fazenda Bom Jardim, no casarão que atualmente não existe mais, porque a prima do meu pai passou a máquina por cima. É verdade isso. A gente morou em casa de colono. Naquelas granjas, quando você está indo para São Paulo, que você tem o Vale Verde, e aí você vê umas granjas no fundo. Aquelas granjas eram do meu pai, minha avó morou ali, e a gente chegou a morar ali um tempo até vir para a cidade. Aí morei na Dona Floriana, para baixo ali, perto do Minquilo, e era rua de terra ainda, na época. E então, assim, eu até pensei várias vezes em fazer alguma coisa na área de ciências agrícolas, também por causa da roça. Isso que eu tô aqui pensando, porque geralmente, às vezes você acaba impactada pelo conteúdo ali que está sendo mostrado, né? A fazenda, agricultores, né? Especialistas no campo, mas você ficou impactada como essas informações eram apresentadas, ou seja, as pessoas que estavam dando essas informações, não era exatamente o conteúdo ali do agro, exatamente, era como as informações eram dadas. Exatamente, era como as informações eram dadas. E aí a gente tinha um costume de, no domingo, meu pai comprava o jornal, que aí vinha aquele calhamaço de jornal, e a gente lê. Claro que eu lia só a parte de cultura. A Folha Ilustrada. A Folha, ou a Folhetim, lembra da Folhetim, que vinha um conteúdo para adolescentes? Aí tinha o Dr. Jairo Bauer, que falava sobre sexualidade, então eu aprendi muito sobre sexualidade com o Dr. Jairo Bauer. E a minha avó gostava muito de ler, minha avó lia muito jornal. E eu acho que eu fui muito incentivada por causa disso, de ver a minha avó lendo jornal tal. Minha avó era uma pessoa extremamente culta, uma mulher que eu admirava muito. E eu acho que isso acabou, como eu admirava ela, eu queria seguir o exemplo dela. Então eu lia muito. Só que a questão mesmo do jornalismo começou no colegial, que aí eu escrevia muito bem, inclusive nas aulas do Paulinho, do Paulinho Angelini, lá no Colégio Objetivo, que era as aulas de redação, eu escrevia muito bem, sempre tirava boas notas. E chegou um momento que eu também deixava pronta algumas redações para vender para os colegas. Cobrava R$5 por redação. Olha, escrevia tanto mesmo. Empreendedora durante porque às vezes assim, você viu um tema lá e você podia dar várias outras abordagens naquele tema. Então, assim, às vezes eu deixava umas 2, 3 redações prontas para poder vender para os colegas. E foi através disso também que eu fui pegando gosto pela escrita. Até que chegou um dia numa aula do professor Venilton Brazão, também lá no Colégio Objetivo, que o professor Venilton falou que tinha conhecido um jornalista do jornal Estado de Minas, que com poucas informações, ele escrevia uma coluna inteira de notícia, de uma notícia. E eu lembro que ele falou aquilo, eu falei, caramba, que da hora isso, eu quero fazer igual. E foi isso que me fez dar o estalo, quero fazer jornalismo. Só que eu queria fazer jornalismo para trabalhar com impresso. No jornal mesmo. No jornal impresso, no jornalão mesmo. Que eu gostava de pegar folha, gostava do cheiro do jornal. Cheiro de jornal. Nossa, novo. A coisa mais linda do mundo é sair numa gráfica de um jornal grande, tipo Folha de São Paulo, Diário do Grande ABC, e ver aquilo lá sendo impresso. É a coisa mais linda do mundo. Mas é aquela loucura, aquela correria para entregar a notícia antes de ser imprimida. Nossa, um Deus nos acuda a redação lá do Diário do Grande ABC, porque a gente tinha que fechar até 6 horas da tarde. Então ia chegando 5h30, a gente ficava
apavorado. Peraí, a gente pulou uma parte. Pulou uma parte, calma. Do colegial aqui em Guaxupé. Do colegial aqui em Guaxupé. Então eu queria fazer jornalismo, coloquei isso na cabeça, apesar da minha mãe ficar falando, vai fazer direito, vai fazer direito, vai fazer direito, vai fazer... Eu não queria fazer direito, eu queria ser jornalista. Apesar de ter prestado vestibular para direito, teve faculdades que eu prestei para direito, teve faculdades que eu prestei para relações públicas, teve faculdades que eu prestei para relações internacionais e arquitetura, por causa da questão do desenho. Mas eu queria o jornalismo, tanto que eu passei, foi em 2 faculdades, passei na Mackenzie e na Metodista, isso na metade do ano de 2003. E eu lembro que minha nota do Enem, eu tinha tirado 920 na nota do Enem. Era pra ser médico hoje em dia, né? Poderia ter tentado se quisesse. Só que naquela época a nota do Enem não valia de muita coisa, né? Então até o pessoal que tá ouvindo a gente, que fica falando a respeito do Enem e tal, gente, o Enem, ele mudou a vida dos estudantes, porque hoje em dia, pensa bem, você está aqui em Guaxupé, você pode fazer a prova na sua cidade e prestar vestibular para um monte de lugar, usar essa nota para um monte de lugar. Não, na minha época a gente tinha que escolher para onde que a gente ia fazer vestibular, e assim, era caro, tipo, cada inscrição era em torno de R$100 naquela época. E tinha que ir até lá. Então, tipo, eu já fui várias vezes para São Paulo fazer vestibular da Mackenzie, fazer vestibular da Metodista, fazer vestibular da Casper Líbero. Depois teve a Unesp, que eu prestei em Americana. O FMG tinha que ir até lá em Belo Horizonte. Então a gente ficava... PUC, Minas também, que eu prestei lá em Belo Horizonte. Então a gente tinha que ficar escolhendo onde a gente ia fazer a prova. Hoje em dia não tem mais essa necessidade. Então acho maravilhoso o que o Enem fez e proporcionou para os estudantes. Entre Metô e Mackenzie... Por que Metô? Porque a Metodista, na época, ela já estava com 30 anos do curso de jornalismo. Muitos grandes jornalistas brasileiros são formados na Metodista. E a Mackenzie estava com um curso iniciando naquele momento. Não tinha formado ainda a primeira turma. Então eu escolhi a Metodista muito por causa da tradição que ela tinha. Hoje em dia ela está meio fraquinha, porque a Metodista está passando por certas dificuldades financeiras, então não é mais como era antigamente, mas a gente tem grandes profissionais formados pela Metodista, como por exemplo a Mariana Aldano, que está no SPTV, ela formou junto comigo, a Mari. A Sabrina Simonato, que é uma das apresentadoras do SPTV, que formou um semestre antes de mim. Então, nós temos vários jornalistas que são renomados, que fizeram. Fora, assim, outros que também fizeram Metodista, não estava na mesma turma que eu, como o Bruno Ribeiro. Bruno Ribeiro, se eu não me engano, ele está na Folha. Eu estou aqui ao vivo, não sei, às vezes o pessoal pode falar. Tem o Bruno, tem muita gente que fez faculdade comigo que está muito bem e são grandes nomes hoje em dia, são referências. Durante a faculdade, estágios, como foi? Eu comecei a estagiar no Núcleo de Jornalismo Impresso da Universidade Metodista no 2º ano de faculdade já. Eu era voluntária. E a gente produzia o Rude Ramos Jornal, que era um jornal que rodava ali na região da Metodista. Então tinha uma tiragem ali em torno de... Eu acho que talvez eu vou falar besteira, mas em torno de 30 mil exemplares. E era todo produzido pelos alunos da faculdade, pelos alunos de jornalismo. A gente também produzia revista, tinha o Moral Metodista, que era um moral voltado para a comunicação interna da universidade, do Colégio Metodista, que funcionava em frente. O Grito dos Excluídos também era produzido lá, o jornalzinho do Grito dos Excluídos. E até com o jornal Moral, o Moral Metodista, a gente ganhou um prêmio de segundo ou terceiro lugar. Eu preciso ver agora porque eu tenho certificado lá. Mas a gente ficou entre os primeiros na categoria Jornal Mural do Expocom, Intercom. O Expocom e o Intercom é
o Colóquio Internacional de Comunicação. Então, ele reúne pessoas da comunicação, pesquisadores da comunicação de todo o mundo, em especial aqui da América Latina. Tinha o professor José Marques, que dava aula lá na faculdade. Ele era uma das referências na questão de teorias da comunicação, então ele trabalhava muito isso. Lá na faculdade tinha cátedra Unesco para a comunicação, então era uma referência realmente à comunicação da Universidade Metodista. Mas aí depois você falou que você foi a Metodista lá no Grande ABC, né? Isso, São Bernardo ABC. No ABC Paulista, grande metrópole, conglomerados de cidades ali. Rude Ramos, bem ali no quilômetro 13 da Anchieta, que sempre alaga. Como você falou, você queria fazer jornal impresso e você teve uma parte aí que você falou do jornal do ABC. Foi depois desse estágio? Você ainda estava na faculdade? Não, aí que aconteceu? Eu estava na faculdade ainda. Aí, isso foi foi mais ou menos, foi em 2005. No primeiro semestre de 2005. Aí eu vim para as férias de julho aqui para casa. A TV Sul tinha começado as atividades e eu fui estagiária na TV Sul de reportagem. Já era TV Sul, né? Já era TV Sul. Antes era TV e a TV Sul tinha começado assim oficialmente em junho. No dia 1º de junho. Então ela estava com um mês e eu fui estagiária na TV Sul. E eu peguei muito gosto por TV. Amei TV, de paixão. Aí eu falei assim, nossa, que legal. Aí eu voltei para a faculdade e mudei, saí do núcleo de jornalismo impresso e fui para o núcleo de jornalismo eletrônico. Aí, que eletrônico a gente entende por TV e rádio na época. Internet não estava nisso ainda. Estava crescendo. Gente, internet quase não existia. 2005, pelo que eu lembro, ainda era muito popular os celulares em preto e branco. Sim, era do C200, o Nokia tijolão. Então não tinha essa coisa que tem hoje. Tanto que a faculdade proibia a gente de usar o Orkut e o YouTube. Ela travava isso para a gente não poder usar. E hoje em dia virou matéria nas universidades. Você tem que estar por dentro disso. São ferramentas de trabalho de jornalistas hoje em dia. E aí depois eu voltei. E aí depois no outro ano, em 2006, que eu fui para o Diário do Grande ABC. Aí eu fiquei 6 meses lá estagiando, era estágio remunerado. Foi quando eu consegui bolsa de estudos de 6 meses na faculdade, que eu também tinha alimentação de graça. Mas então, antes de você ter essa experiência no jornal impresso do ABC, você viu a TV Sul antes? Sim, foi. Tem. Foi, aí eu fui pro Diário do Grande ABC, que eles tinham um convênio com a faculdade. Então, os estagiários que passavam ganhavam bolsa integral, transporte para ir pro jornal e tinha alimentação, porque tinha refeitório no jornal. O sonho do estudante que vai morar fora. Ter tudo bem facilitado. Foi uma época de muita fartura na minha faculdade. E como que era a loucura da redação de um jornal da metrópole ali na capital paulista? Nossa, Léo, eu acho que eu vi tanta coisa lá em 6 meses, assim, ser estagiário é muito engraçado, que as bombas sobram tudo pra você, né? E eu tava até conversando com uma amiga minha esses dias, contando, uma vez na Anchieta teve uma manifestação de moradores, acho que do bairro São Pedro, que eles fecharam a Anchieta. Eu lembro que eu fui tão bonitinha trabalhar na redação, que eu tava com o meu cabelo natural enrolado, né? Aí eu tinha arrumado ele bem bonitinho, enrolado, certinho. Coloquei uma camisa branca bonita, uma calça bem bonita, um salto na bela enorme, todo desenhado, que minha mãe tinha me dado. Achando que ia ficar dentro era a coisa mais linda do mundo. Daqueles dias que normalmente eu falo, eu quero ser linda. Fui. Na hora que eu cheguei lá, a chefe falou assim, Carol, tá tendo uma manifestação lá na Anchieta, você vai. E aí, como é que era? E um fotógrafo e um motorista para levar a gente. Na hora que eu cheguei, ficou aquela confusão, eu tentando entender, e aquela fumaceira, minha camisa ficou tudo cheia de fuligem, preta, eu toda defumada, uma delícia. E aí eu lembro que a polícia estava fazendo
negociação com o pessoal e eram mulheres que estavam na liderança e elas falavam assim, e eles falavam assim, então vamos lá na delegacia pra gente fazer, conversar, tal, que não sei o quê. E aí a moça falou assim, eu só entro no camburão se a repórter for junto. Ia te levar junto? Não, me levaram. Foi junto? Eu fui junto, eu fui no meio dos meus, assim, encolhidinho, dentro da viatura, no banco de trás. Isso foi muito engraçado. Porque elas ficavam com medo, e de fato, assim, elas estavam na razão delas, né? Porque você sabe como é que é com preto e pobre que funcionam as coisas. É completamente diferente. Então ela falou assim, só vamos se a repórter for junto. Eu falei, tá bom, eu vou. Aí fora isso, teve matéria também que eu fiz, que eu levei spray de pimenta na cara. E teve também os ataques da facção criminosa, né? Que foi aquela vez que fechou o Dia das Mães, geral. O Dia das Mães em 2006. Foi o salve geral. Sim. Eu tava lá. Inclusive, tava lá? Inclusive, foi numa sexta-feira, eu tava saindo da redação, que a gente saía mais tarde na redação, porque a gente chamava de pescoção, que a gente tinha que deixar o jornal pronto, também de domingo. Aí, nessa hora, já tava rodando a primeira página. Que aí tinha uma pessoa pra fechar a primeira página. Aí na hora que eu saí, que eu olhei, a redação do Diário do Grande ABC fica perto de uma delegacia da Polícia Civil lá de Santo André. Tipo, 2 prédios pra frente ficava essa delegacia. Aí na hora que eu vi, tava fechado com cavalete, tinha um cara armado. E era uma arma de calibre grande, né? Eu não sei nem diferenciar armas, porque eu não faço ideia, gente. Não adianta me perguntar se é escopeta, se é espingarda, se é fuzil. Só sei que só de olhar dava medo. Só sei que era uma arma enorme. Aí eu perguntei, moço, o que tá acontecendo que vocês fecharam aqui? Você tá armado? Eles estão atacando tudo. Aí eu lembro que, sabe aquela coisa, parem as máquinas? Foi isso. Aí o Bruno Ribeiro, que hoje está no Estadão, era repórter lá, desceu, fez a matéria e mudou a primeira página completa do jornal. Aí na segunda-feira teve todo aquele caos, era plantão. Toque de recolher. Ele estava de plantão, ele ficou de madrugada, ele, o motorista e o fotógrafo rodando, eles com coberta, tudo, café, para poder ver como é que estava a situação. E aí na segunda-feira, que a gente chegou para trabalhar, teve a reunião de pauta, que aí já tinham combinado todos os veículos de comunicação que não poderiam dar nome da facção. Então, até hoje usa isso, a facção criminosa, organização criminosa, até hoje por causa disso. E a gente não podia assinar as matérias. Então, o expediente tinha o nome de todo mundo lá. Aí teve gente que estava em outras editorias, que veio para a editoria de 7 cidades, que é a editoria de geral, e o jornal, e era o caderno que ia fechar mais tarde. Todos os outros cadernos, e assim, o pessoal dos outros cadernos terminava, já ia embora. Então o pessoal começou a ficar com dó da gente. E agora? O pessoal ficou com muita dó da gente, falou, nossa, que dó de vocês estão trabalhando até tarde. E aí, foi a primeira vez que eu vi uma situação, Léo, muito bizarra, que eu fui designada para ir para Diadema. E Diadema é uma cidade que por si só já é conhecida pela violência, então você imagina nessa situação, falar, ai meu Deus do céu. Sul da capital paulista. Ai meu Deus, vou ter que levar um escudo. E enquanto eu estava indo por uma direção, as pessoas tinham uma multidão voltando. E eu fui pro terminal de ônibus lotado de gente, 3 horas da tarde. Deu depois desse horário, não tinha mais ônibus. Não tinha táxi, não tinha trem. Tava vazia as ruas. E você lá em Diadema. E depois a gente tinha que voltar pra redação ainda para terminar. Então, na hora que a gente terminava de escrever, de fechar o caderno, tava tudo vazio as ruas, eu não tinha como ir embora. Aí, na época, eu namorava, o meu ex-namorado me buscou e levou de volta para casa, porque até minhas caronas lá que trabalhavam comigo, as minhas colegas que faziam estágio juntos, já tinham tudo indo embora, não tinha com quem eu ir. Foi um clima tenso naquela época. Isso, então assim, quando as pessoas falam que, que Guaxupé... Gente, não, Guaxupé não é perigoso, não.
Tem coisa muito pior. Tem coisa muito pior. As matérias policiais, eu falo que elas são muito fáceis de escrever, porque normalmente não são matérias que você tenha que ficar colocando adjetivos, até por causa da situação, que é matéria policial. É claro que você tem que ouvir todas as partes, em especial quando são matérias muito complexas. Mas essas matérias do dia a dia, gente, capaz, é coisa à toa. 11 horas e 14 minutos. Eu vou dar uma leve pausa. A Carol continua aqui com a gente. Agora, daqui a pouco, ela vai contar a segunda parte da sua história, quando ela começou na TV aqui da nossa cidade. Já não sai daí, uma pausinha pra gente tomar uma água e já a gente volta. Você está na melhor, na primeira do seu rádio, 87,9 FM de Guaxupé, rádio comunitária. 25 anos no ar. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. 87,9 FM. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. 87 FM. Onze horas e 19 minutos. Este programa tem um apoio cultural da Cochupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e portal da cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Esse é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Curta, comente e compartilhe a rádio comunitária nas redes sociais. No Facebook, Twitter, Instagram, até mesmo no YouTube. Basta pesquisar @87FM Guaxupé. E participe no telefone WhatsApp, o 35526038. Quer ficar por dentro de tudo que rola nos bastidores, saber de informações, notícias? Tem grupo de WhatsApp da comunitária também. Manda um alô pra gente ou encontre lá nas redes sociais, lá no Facebook, @87FM Guaxupé. Tem um link compartilhado lá pra você entrar e saber muito mais. A gente continua com a conversa aqui. Eu estou recebendo hoje nos estúdios da 87 FM a jornalista guaxupeana Ana Carolina Negrão. Ela é diretora e responsável pelo portal da cidade de Guaxupé. Recentemente, Carol recebeu o prêmio Troféu Mulher Imprensa, a 16ª edição, Pertencimento e Inovação. E ela ganhou concorreu com grandes nomes do jornalismo do país, hein? E leva agora a Guaxupé na próxima semana para São Paulo, para ser mencionado lá para todo mundo. Carol estava contando a sua história, a gente parou na parte que ela estava lá, na Metodista, em São Paulo. Carol, então você já contou pra gente que antes de trabalhar no jornal impresso do Grande ABC, você já passou pela TV Sul. Como que você saiu do jornal e veio para cá, para voltar para Guaxupé? O que não te motivou a continuar na metrópole? Léo, eu falo que foi muito fácil. Na verdade, não foi fácil. Ou eu escolhia ficar num lugar que eu não gostava, porque assim, eu já tinha terminado a faculdade. Eu tinha trabalhado numa empresa na parte de exportação de carne para o exterior. Então eu vendia carne para Hong Kong, para o Cazaquistão, para a Geórgia. E até tive que aprender um pouco de russo por causa disso. Olha. Mas eu odiava aquele trabalho, odiava. Ganhava muito bem na época, mas odiava, assim, demais, na Berrini. Trabalhava lá na Berrini. E eu era noiva. Eu já não gostava mais do meu noivo, não queria mais saber dele. Fui demitida. Terminei a faculdade, porque eu ainda tinha uma DP para fazer. Então, a minha DP era na sexta-feira, última aula à noite. E na sexta-feira era o rodízio do carro do meu ex-namorado. Então, a gente levava 3 horas na Avenida CUPC para poder chegar em casa. É desumano isso. Então, eu lembro que eu chegava, saía 6 horas lá da Berrini e chegava 9 horas, que era o horário que começava essa última aula. Eu ia para a aula já direto, morrendo de sono, cansaço mesmo. Eu lembro que o meu professor Paulo Ramos, ele olhou um dia para mim e falou assim: você está cansada? Eu falei: professor, eu não estou aguentando de canseira. Eu falei: não, eu te entendo. Inclusive, foi o professor Paulo Ramos
que foi a primeira vez que eu falei. Ele perguntou assim, qual que é o seu nome numa aula? Ele já tinha dado aula de telejornalismo para mim, que ele trabalhava na TV Cultura. Ele perguntou qual é o seu nome, eu falei, Ana Carolina Negrão. Ele falou assim, boa escolha de nome. Eu falei, mas por que, professor? Eu falei assim, porque parece Ana Paula Padrão. Já naquela época. Ele falou, muito boa sua escolha de nome. Que aí eu lembro, até o Jesus estava aqui agora há pouco, o Marcelo Dourador, que ele estudou comigo, e eu lembro que também numa das aulas ele falou assim, o professor perguntou, ele é Marcelo Dourador. Aí todo mundo já olhou assim, o professor falou assim, mas tá certo, você já tem que escolher o nome de profissão de vocês, como é que vocês vão assinar? Porque não dá pra assinar. Ana Carolina Negrão Leitibeiro, gente. É grande. É grande, enorme. Então é Ana Carolina Negrão, que aí marca. Então, desde a faculdade é só a Ana Carolina Negrão. Aí eu saí do meu trabalho, terminei a faculdade e larguei do meu namorado. Larguei dele pela MSN. No dia seguinte, catei minhas malas e voltei pra Guaxupé. Largou do namorado e largou da cidade de São Paulo. Odiava São Paulo. É sério, eu odiava São Paulo. Eu tenho Olha, pânico. Muito difícil. É muito difícil. Eu falo isso, Carol, porque pelo menos a nossa geração agora, a minha geração dos anos 90, quando chega depois do completa o pessoal que completou o ensino médio, ainda até hoje ainda acontece isso, que foi até um dos motivos recentemente da nossa década de duvidar do censo do IBGE, né, que já aconteceu isso, porque em 10 anos nunca mudou, não aumenta o volume. Por quê? Geralmente os jovens, quando chegam no final do ensino médio, o que eles têm? Ou sair para fora para ganhar, alçar voos maiores, sim, porque a maioria quer sair para fora. Porque dentro aqui as oportunidades são menores, né? Mas você é uma que pensa diferente, pouco a gente, poucas pessoas que a gente vê. Eu fiz o caminho inverso, né? E na verdade, Léo, quando eu voltei pra cá, eu também tinha esse mesmo pensamento. Eu não gostava de São Paulo, mas também sabia que as oportunidades para trabalhar com jornalismo aqui em Guaxupé eram escassas. Então, o que eu fiz? Eu trabalhei uma época na imobiliária do meu pai e depois eu consegui uma vaga na IPTV. Aí fiquei 3 meses em Varginha. E, sinceramente, as pessoas elas têm uma visão de, nossa, tá trabalhando numa afiliada da Globo. Quando eu saí da IPTV, eu quase parei, eu quase desisti do jornalismo. Por quê, Carol? Porque não é isso tudo? Não, eu saí de lá, assim, arrasada. Eu me sentia a pior profissional do planeta. Eu falava assim, eu não tenho talento para ser jornalista. Eu pensava dessa forma. Então eu voltei. Você pode falar pra gente como que é o mecanismo, como é o trabalho jornalístico de uma filial da Rede Globo? É muito estressante. É muita pressão. Eu ficava com um fone aqui e ficava o dia inteirinho, gente, doía. Mesmo sendo interiorzão. Doía, porque eu entrava às 6 horas da manhã e eu que fazia a ronda em todas as cidades. Eu ligava em todas as cidades da região. Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Federal. Eu fazia a primeira ronda da manhã, 6 horas da manhã. Aí o pessoal começava a chegar às 7. Às 7 horas eu estava terminando a primeira ronda. Então, assim, se tivesse pepino alguma coisa, eu tinha que escrever lá no iNews, no programa, e que aí todo mundo tinha acesso para ver o que estava acontecendo. Então, assim, até pela pouca experiência que eu tinha na época como jornalista e tal, então eu fiquei assim, cara, eu não quero ir numa cidade estranha. Eu tava até com episódios depressivos, hoje em dia eu vejo isso. Que eu não queria mais ficar lá também. Que Varginha também é uma cidade muito estranha para quem é de fora. As pessoas não aceitam bem os forasteiros e tal. Tanto que eu tinha amizade com quem era de fora e morava em Varginha. Com o varginiense eu não tinha amizade.
Que estranho. Mas também lá trabalhei com muita gente boa, gente grande, o Rini Ribeiro, a Aline Aguiar, que hoje em dia é apresentadora do MGTV, ela começou na IPTV Sul de Minas. Eu lembro que a gente estava de plantão no Réveillon e a Aline foi fazer uma matéria, saiu de tarde para fazer uma matéria, porque 3 à toa inventaram de fazer boia cross no Rio Verde, e aí tava chovendo pra caramba, e eles ficaram presos numa ilhota no meio do Rio Verde, e tava com muita correnteza, teve que chamar o corpo de bombeiros, super difícil de fazer o salvamento. A Aline passou o Réveillon fazendo essa matéria, ela terminou 3 horas da manhã. Eu não vi o Réveillon. Ela tava trabalhando, então assim... E aí no outro dia eu lembro que chegaram, o cara, liga, tenta achar os meninos, liga para os meninos para eles darem entrevista e tal. Eu liguei, eles foram uns idiotas. Falaram, não, gente, não aconteceu, como não aconteceu nada? Vocês mobilizaram polícia, corpo de bombeiros, imprensa durante o Réveillon, vocês passaram a virada do ano numa ilhota. Mas não quiseram, então assim, que ódio que eu fiquei daqueles caras. Um bando de imbecil. Só causaram. Nossa, um bando de imbecil. Tem hora que numa redação também a gente xinga muito uns entrevistados, sabe? Uma galera que é idiota como jornalista. A gente perde a paciência com certas coisas. De Varginha, então, você voltou para Aí eu voltei e nesse ponto eu já tinha perdido o meu amor pelo jornalismo. E comecei a pensar até na possibilidade de fazer um curso para ser corretora de imóveis, porque meu pai tinha imobiliária, voltei a trabalhar com ele, até que em novembro de 2010 eu vi que a TV Sul estava com vaga aberta. E pelo Cine, isso, eu vi pelo Cine, que tinha vaga aberta de jornalista. Aí eu fui na TV Sul, peguei no Cine, peguei o encaminhamento e fui na TV Sul. Mas não super animada como a primeira vez que você esteve Tava animada sim. Só que aí eu pensava assim, vou ficar 1 ano só na TV Sul pra pegar a experiência e depois tentar ir pra fora. Fiquei 8 anos. E por várias vezes eu pensei ainda em ir embora. Várias e várias vezes. Porque no interior também a gente não tem muito pra onde ir, pra onde crescer nessa área nossa. Mas assim, o Ricardo ele sempre teve profissionais formados, ele sempre deu preferência para isso, mas ele tem uma dificuldade hoje em dia, então nesse ponto era muito legal, porque ele dava oportunidades para profissionais formados, coisa que não acontecia até então. Então era um jornalismo um pouco mais, era profissional, o jornalismo que se fazia lá. Tanto que Guaxupé era referência de reportagens na época, a gente mandava muita coisa para a Rede Minas. Então, assim, eu falo que a quantidade de produção que eu consigo fazer hoje, mais cedo eu estava editando um vídeo, é por todo esse conhecimento que eu adquiri na TV Sul. Então, a gente tem que... muita gente fica com esse preconceito ainda. Eu vejo muito isso de jornalistas que estão formados, que acontece a mesma situação que eu, que voltam para Guaxupé, mas fala, não tem, ganha. Gente, realmente ganha pouco. Eu não vou te falar que ganha bem, mas ganha pouco. Mas para você que está começando na área, que não tem nenhuma experiência, vale a pena, porque você aprende a trabalhar. E qual a diferença da pressão do jornalismo na cidade grande para o jornalismo agora aqui na capital? É a mesma? Muda? É diferente? Aqui na capital do mundo, né? Aqui na capital do mundo. Para a cidade do interior? Eu acho que é muito pouco. É muito pouco. A diferença é que ao invés de você sair da redação e pegar transporte público durante 2 horas, baldeação, e ir para uma casa que... às vezes você vai estar morando numa república, que nem eu morei numa república, tal, você consegue ir a pé para sua casa e às vezes meia hora, que era o meu caso, eu ia e voltava a pé para trabalhar. Então, e chegava, mas tinha minha mãe, entendeu? Minha família. E tem o tratamento mais humano, né? Porque numa cidade grande, como é muitas pessoas, as pessoas muitas vezes não dão tanta atenção
a originalidade, aquela única. Todo mundo, ser humano, é único. Mas quando você tá numa cidade grande, é tanta gente, você lida com tanta gente, você não dá com aquele trato suficiente. No interior é mais diferente. É diferente. Tem esse trato diferenciado. Porque é menos pessoa, então você sabe que você vai ver ela mais vezes. É diferente, mas ainda assim aqui em Guaxupé muita gente vai dar preferência para veículos de comunicação de fora. Quando vem uma IPTV, eu falo, nossa, isso é na IPTV. Mas às vezes eu dava a matéria 2 semanas antes na TV Sul. Aconteceu várias vezes isso. Você pautava da gente eles. Pautar, sim. Teve uma pauta que eu fiz, que era ser uma pauta bobinha. Foi o Rony Bispo que produziu, mas foi uma pauta tão gostosa de fazer. Sobre galinhas sedosas do Japão lá em Moçambique. Eu tava até contando isso esses dias pra uma outra pessoa. Que é uma das matérias que você mais se orgulha. É uma matéria gostosa. Eu escrevi um texto gostoso, sabe? De ouvir, com musiquinha, com um monte de coisa. E passou um tempo, a IPTV veio e fez a mesma matéria. Entendeu? Tipo, fazia 2 semanas antes da matéria, depois falava assim, que veio IPTV, que não sei o que bababá. Gente, não, tipo, a gente já tinha dado. Carol, para esse pessoal assim, que não, nesse caso que você falou que eles valorizam mais a mídia, né, o jornalismo de fora. Qual que é o segredo deles? O que atina o pensamento deles? Qual que é a pauta? O que pauta eles para ele vir aqui em Guaxupé e dar a exclusividade? O que eles buscam? É o que você falou, exclusividade, a questão assim da novidade da pauta. Nossa, gente, eu vou falar um negócio pra as pessoas acham, não, chama PTV, chama. Gente, eles não vão vir por tudo. Eu conheço. Quando a pessoa fala assim, que tá com problema de bairro, essas coisas, eu vou chamar a IPTV então. Cara, para conseguir chamar a IPTV vai tempo. Tem que ser escandaloso o negócio. Tem que ser escandaloso. Tem que ser escandaloso a coisa. Teve pautas, por exemplo, que eu achei que eles poderiam vir para Guaxupé, que eles não vieram. Que acharam que não compensariam. Que eles não vieram. E eu falava, caramba, essa pauta é boa. Por que eles não vieram? Não vieram. Porque tem vários fatores, gente. Isso eu já falei várias vezes. Tem a questão de custos, logística. IPTV vai ter que sair de Varginha, vir até aqui, ou de Poços de Caldas para cá, ou de Passo para cá. Querendo ou não, é mais de 1 hora de viagem para cada um desses lugares. Então tem a questão logística, não valor é só do profissional que virá. Não, e eles cortaram muitos profissionais durante a pandemia. Eu estou percebendo muitos profissionais novos na IPTV, pessoas até... Na Globo como um todo, na Globo como nas um outras todo, emissoras também. Todas as emissoras deram uma cortada, né, nos grandões que tinha muita... Otimizada, né? Porque muita coisa ali era desnecessária. Tipo, os contratos de exclusividade. Fazendo o cara... Não, até o cara... Por exemplo, no caso das questões das novelas, né? Não tem novela, não tem nada pra fazer, mas não pode fazer nada porque está sendo pago para não fazer nada. Até mesmo, por exemplo, com as redes sociais hoje em dia, por exemplo, um apresentador de IPTV, ele vai ter muito mais visibilidade do que eu aqui. E as marcas querem essa credibilidade. Às vezes, para ele vai ganhar muito mais saindo da IPTV e trabalhando como influenciador, ou com qualquer outra coisa na área de comunicação, do que trabalhando lá. Porque também não é essa maravilha, gente. Não é esse rio de dinheiro, não. E como eu falei, é muita pressão. Porque a qualidade tem que ser muito elevada. As pessoas falam muito, Globo lixo, tal, que não sei o quê, mas na hora que sai da IPTV, essas mesmas pessoas falam, saiu na IPTV. Então as pessoas têm que decidir, gente, se elas dão credibilidade pra Globo ou se a Globo é ruim. Então elas têm que decidir isso. Carol, então, mas aí você não ficou apenas 8 anos na TV Sul, da TV Sul pro portal. Qual que é a história? Apenas 8 anos na TV Sul. 8 anos de TV Sul, você saiu... de 14 anos que eu tô... Depois que você saiu da TV Sul, aí eu acho que pairou mais uma outra nova oportunidade de você também ir pra fora.
Ou pairou também esse pensamento? Aí eu saí da TV Sul por causa de um convite para assessoria de comunicação do Instituto Federal Sul de Minas. Até então nunca tinha trabalhado com assessoria de comunicação, era um salário bom. Assessoria de comunicação eu tinha na cabeça que era mais tranquilo. Tinha dias que era mais tranquilo, né? Tinha dias que, meu Deus do céu, eu trabalhava muito. Só que aí teve uma mudança lá no contrato, porque eu era terceirizada e tal. E aí eu não aceitei ficar. Isso também foi em setembro, agora final em setembro de 2018. E aí eu fiquei naquela, agora eu acho que eu vou ter que ir embora. Fiquei naquela, eu acho que agora não tem mais lugar pra mim em Guaxupé, eu vou ter que ir embora. E fiquei mandando currículo e tal. Aí eu tava procurando emprego de jornalista em Poços de Caldas, porque eu sempre falei, nossa, meu sonho é trabalhar em Poços de Caldas, porque é uma cidade grande, mas que tem um jeitão que eu gosto. No interior. Que tá no interior, que meu irmão já morava lá. Aí eu falei, bom, vou procurar emprego em Poços de Caldas. Mandei currículo até que eu achei lá vagas de emprego, só que no portal da cidade, Poços de Caldas, que tinha unidade, portal da cidade em Poços. E eu vi em cima lá, seja um franqueado. Eu falei, caramba, uma franquia isso daqui, que diferente. Eu nunca imaginava uma franquia de site de notícias. E fui vendo, navegando, falei, cara, que bonito isso daqui. Lembro que abri no celular para ver, porque eu já estava fazendo pós-graduação em jornalismo online, porque já sabia tudo ia convertir para online. A rádio, tanto que a rádio aqui tem site, TV tem site, tudo tem site hoje em dia, tudo acaba convergindo pro online. E aí eu falei, caramba, interessante isso daqui. E aí entrei em contato com o franqueado lá de Santa Rita do Sapucaí, o Luciano. Fiquei acho que umas 2 horas com ele no telefone, tirando todas as dúvidas que eu precisava, babá. E eu falei, nossa, mas será? Tinha rescisão, né? Eu falei, gente, será que eu faço isso? Será que não? Eu falei, pai, mostrei pra ele e tal, babá. Falei, pai, eu tô pensando em montar, trazer pra Guaxupé. Eu lembro que ele botou a mão na cabeça e falou assim, graças a Deus, você entendeu isso, você vai virar empreendedora. Então eu falo que o portão também tem dedo do meu pai. Meu pai me incentivou. Te apoiou muito mesmo. E aí, eu comecei a correr atrás. Eu estava no seguro-desemprego, comecei a correr atrás. Então, em novembro de 2018, eu assinei o contrato. Mas e aquela que já tinha, nunca chegaram e falaram aquela desmotivação? Nossa, mas Carol, mas já tem um monte de site aqui. Sim, lógico que teve. Como você reagiu a isso? Lógico que teve. Foi uma pessoa que trabalha com comunicação aqui na cidade. Até ele não era da área de online, não era do online, era de outra plataforma, né? E eu lembro que eu falei, tô querendo montar um site em Guaxupé. Ele cruzou os braços e falou assim, você não acha que tem muito veículo de comunicação em Guaxupé, não? Eu falei, do jeito que eu vou fazer, não. Perfeito. E aí, montei. E eu lembro que aí o portal entrou no ar em fevereiro de 2019, e aí eu comecei a fazer curso até de empreendedorismo, porque eu não sabia fazer nada. Terminei a pós-graduação em dezembro de jornalismo online, tinha apresentado um projeto na questão até com a TV Sul como estudo de caso da TV, na questão de convergência online. Tirei 10 no TCC da pós-graduação. Hoje em dia, na pós-graduação, eles não pedem mais TCC, né? É uma loucura. E aí, o Léo... eu comecei a trabalhar. Eu não tinha carro, lembrando que eu tenho artrite reumatoide. Aí eu coloquei o portal no ar no dia 4 de fevereiro de 2019. No primeiro mês, eu tive 30 mil visualizações de página. Olha, já é um número muito bom. Então, na hora que fechou o mês, eu falei assim, caramba, eu tenho 1000 visualizações. Aí no outro mês foi aumentando. Até que no 4º mês eu entrei no top 10 das franquias. Na época existiam 33 franquias.
Aí entrei no top 10. E só foi aumentando, até que durante a pandemia teve um mês que eu tive mais de 200 mil visualizações de página. E as visualizações, os acessos, os destaques, se alinham com os recursos financeiros? Com os apoiadores nessa primeira fase aí? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu luto bravamente para aumentar meu faturamento. Todo mundo tava olhando, mas não tava pagando. Aquela tristeza, né? Que adianta ser referência e ter um dos sites mais acessados da região se você não tem dinheiro, né? E eu acho que muita gente pensa que a minha publicidade é cara, mas eu acho que ela tá dentro, é o justo, é o valor justo pelo meu trabalho, pelo que o portal tem de visibilidade, até mesmo de credibilidade de notícias. Então, eu não, é justo o que eu cobro, não é nada além do que é justo. E não só isso, né? Tem uma particularidade que você passou, que é a pressão política no jornalismo do interior. Sim. Você sofreu processos, Carol. Sim. Conta pra gente como foi, por que foi e que pé que tá. Já tentaram fechar o portal anteriormente, antes dos processos, e como não conseguiram. Como fechar? De que maneira? Uma pessoa da política entrou em contato com a franqueadora, tentando fechar o portal. E não conseguiu. Por quê? No portal eu sou referência dentro da franqueadora. Sou referência. Até um jornalista de Poços de Caldas, quando me conheceu, falou assim: nossa, você que é Carol do portal? Tipo, nem imaginava. Sendo que você conheceu por eles. Isso, e aí ele falou: não, é porque o pessoal da franquia já me falou de você. Então, o pessoal da franquia, que a sede é o Moarama, eles me indicam para todos os novos franqueados para conversar. Então, eu tenho uma conversa muito franca com os franqueados. Já várias pessoas fecharam negócio de franquia e tal, depois de conversar comigo. E aí não conseguiram. Beleza, aí essa etapa... Aí... geralmente é a primeira coisa, né? Demite ela. Então assim... Quando começa. Não conseguiram, que o pessoal da franquia tava nem aí pra eles. E aí depois veio os processos, os 4 processos. 4! Eu lembrava de 2, foram 4 processos. Então depois daqueles 2 vieram mais 2. Vieram mais 2. E aí eu fiz um auê mesmo, falei da questão da censura, o pessoal do Sindicato dos Jornalistas fez matéria também sobre isso, e acabou que tudo isso me catapultou ainda mais na cidade. Por conta de você ter amigos, você teve apoio jurídico, né? Teve advogado, não, vou te defender. Tanto que nós vencemos 2 processos já. Então ainda tem 2 pendentes. 2 pendentes, mas 2 já vencemos. Foram quais alguns dos principais? Um foi para uma matéria sobre a pobreza em Guaxupé. Esse da pobreza eu já ganhei. O do banheiro já ganhei. Agora falta sair a sentença da questão da falta de endocrinologista e a matéria do maquinário, do uso de maquinário lá no antigo lixão. Ah, certo. Aí, esses 2 ainda estão em tramitação. Tá. Olha para você ver o que o jornalismo... Isso é uma característica do jornalismo do interior, né? Sim, mas não só aqui, geral. Isso é geral. É que nas grandes mídias, né, o aporte financeiro para custeamento do apoio jurídico é maior, né? Sim, com certeza. Eu tive que me virar, porque a questão do processo foi justamente essa, né? Para me desestabilizar financeiramente, eu não ter condições. E na época eu era MEI, então eu não tinha um faturamento enorme, eu não tinha também publicidade de prefeitura, e eu durante a pandemia eu vivi de auxílio. Porque isso a gente fala, eu falo muito diretamente para aqueles que querem fazer o destaque, querem lacrar.
Carol, vai lá no teu WhatsApp e manda lá, Carol, uma denúncia aqui, tudo, isso aqui. Mas só que geralmente eles não sabem os processos jornalísticos que tem que ser feito com aquilo, né? Apurar, ver as fontes, porque você só vai divulgar o esculacho, você só vai divulgar a barbaridade, né? Vamos se dizer assim, a barbaridade, quando você tiver fundamentado em tudo. Não, é verdade, tá aqui, eu vou publicar, porque aí... Porque todo veículo de comunicação é passivo de receber um processo a todo momento. Na verdade, todo mundo pode entrar com processo. Pelo que a gente está falando aqui, uma pessoa pode pegar e entrar com processo, mas aí que tá. Durante o decorrer do processo, ela vai ter que comprovar que teve de que forma que a gente lesou ela, tal. Todo mundo pode entrar. O custoso é o processo em si. Porque assim, você tem que gastar dinheiro. Como entrado, por exemplo, contra o meu CNPJ, eu tenho então que pagar advogado. Se fosse contra mim, eu poderia até mostrar que eu não tinha condições financeiras de arcar com advogado, pegar um advogado dativo ou defensoria pública, mas entrado contra o meu CNPJ. Aí todo mundo acha que por ter CNPJ a gente está nadando em rios de dinheiro, mas não é, gente. A gente nada em rios de boletos. Porque às vezes o processo é aquela coisa descarada. Fulano de tal olhou feio pra mim. Não tem nada a ver, você sabe que não vai dar nada e que você vai ganhar, mas só o processo, até isso ser averiguado, já custou tempo, você tem que ir lá na audiência, tem que fazer os horários do advogado. Não, nem teve. Assim, eu participei de audiência, porque foi no GESP, eu participei de audiência da conciliação, teve audiência que eu fui e que não apareceu ninguém da prefeitura, para você ver como que eles estavam preocupados com isso. Mas agora, até assim, a atual gestão pediu até para tirar os processos, só não tirou, só não aceitamos porque eles queriam que eu arcasse com as custas, não vou, eles que entraram com o processo, eles que paguem. E agora eles vão ter que pagar desses dois, né? Mas assim... provou que não adianta você querer calar a imprensa de alguma forma, e foi uma das coisas que eu aprendi também no decorrer desses 3 anos trabalhando com o portal, que independente da matéria, a gente tem que fazer a matéria, mesmo que vá complicar para o nosso anunciante, porque de certa forma a gente tem um compromisso muito maior com o nosso público do que com o anunciante. Isso é outra questão também, né? Porque eu falei da questão política, né? As ações políticas para te barrar e as ações comerciais. Aconteceu alguma coisa de algum cliente seu, de algum anunciante tirar o valor por conta de alguma notícia? Não teve. Mas é aquilo, porque se virou matéria, alguma coisa precisa consertar. É preciso fazer alguma coisa. E não adianta, hoje em dia com as redes sociais, a informação, você não consegue mais segurar a informação. As redes sociais trouxeram essa mudança para o jornalismo. Então, assim, é claro que eu só vou divulgar uma coisa que eu tenha documentos, que eu tenha, que fontes confiáveis me passem a informação, que eu confirme isso com essas fontes. Então, assim, não é tirar da minha cabeça. A gente tem, por exemplo, a fonte em off, mas eu também tenho que saber quem é essa fonte em off. E muita gente tem mania de fazer isso, viu? De me mandar, olha, eu tenho uma notícia assim, assado, mas eu não queria aparecer. Peraí, quem é você? Como que eu vou confiar na tua informação? Porque a gente vê nos grandes jornais, né, e ainda sabe desse poder, dessa facilidade, dessa particularidade do jornalista, que ele nem sempre é necessário, né, a divulgação da fonte, né? Sim. Mas... Só que aí o que acontece também, né? A gente é responsável pela informação. Porque quando você tem uma fonte que aparece, que ela dá a versão dela, tal, que não sei o quê, é ela que é responsável. Você se livra como jornalista. Porque a pessoa, às vezes, a pessoa que é implicada na matéria pode entrar com ação contra o veículo de comunicação, mas na verdade a informação foi passada por outro. Então ela tem que acabar processando também o outro.
Então, quando você assume não divulgar a fonte, você se responsabiliza pela informação que a gente você tá dando. assume a responsabilidade. Por isso que eu falo, quem é você? Como que eu vou confiar em você? Então tem muito... E a pessoa fica brava comigo. Não, a fonte off não é assim não é a torta direita não, gente. Tem os cuidados, tem os critérios, são pessoas que eu conheço, são pessoas que já me trouxeram informação confiável. Então, assim, até para quem quiser ver e verificar isso, tem um filme Todos os Homens do Presidente que fala do caso Watergate. E mostra, por exemplo, o Garganta Profunda. Ele não aparecia para eles, mas por quê? Mesmo assim, eles foram atrás da notícia, porque eles conseguiram corroborar as informações, conseguiram confirmar as informações. Tem até uma cena muito legal, né, que ele está no telefone com uma pessoa, uma fonte oficial, e vai confirmar e fala assim, então, aí a pessoa fala assim, eu não posso falar sobre isso. Aí ele fala assim, então se é verdade ou mentira, você vai fazer o seguinte, eu vou contar até 3 e você vai falar sim ou não. Aí ele conta 1, 2, 3, e a pessoa fica muda. E fala, eu acho que era isso, né? Ele fica muda. E quem cala consciente, né? Ela fica muda. Então, assim, você tem que corroborar. E muitas vezes essas informações... Não consigo corroborar essas informações. Que nem agora recentemente, que veio esse boró todo, né, da cidade, de um médico e tal. Eu fui em todas as fontes oficiais. Ninguém tinha nada. Nada. E todo mundo cobrando da imprensa. E até um colega, o Carlos, respondeu para uma pessoa falando assim, que aqui, que no site deles trabalha com fatos, não boatos. Ele está certíssimo. Então, essa aí é uma das particularidades aí do jornalismo que tem que ficar mais atento nessas questões do interior. Carol, toda essa história pra gente combinar e chegar aí nesse sua premiação, o troféu, a 16ª edição do Troféu Mulher Imprensa Pertencimento e Inovação. Então, vocês aí ouvintes estão ouvindo essa história, toda essa história chegou para esse momento aí de reconhecimento. Fala pra gente, Carol, o que é o 16º Troféu Mulher Imprensa e o que isso traz para você, o que isso representa para você como jornalista aqui na cidade de Guaxupé? Léo, um dos meus grandes sonhos era ter o reconhecimento como profissional, ser referência na minha área de profissão. Então, esse fato de muita gente não estar no interior e ir embora para a cidade grande vai muito disso. De você querer ter reconhecimento pelo seu trabalho. Então, eu fiz o caminho inverso. Então, eu adaptei os meus sonhos à minha realidade. E então, assim, eu sabia que eu estava sendo referência no momento que eu via as pessoas, outros veículos de comunicação. Na verdade, eu não vou chamar de outros veículos de comunicação, vou chamar de disparadores de notícia, grupos de disparadores de notícia, que nós temos aos montes aqui na nossa região, colocando matérias minhas. Outros sites também copiando matérias. Sem dar o crédito. Não, até dar o crédito. Até dar o crédito, sim. Até dá. Aí colocava fonte, portal da cidade de Guaxupé e tal. Então eu sabia que eu estava nesse caminho, sendo referência. E eu lembro que foi num sábado, eu já segui o portal da imprensa, foi num sábado, eu estava fuçando meu celular de manhãzinha. Aí tava lá, falta 2 semanas para o fim das indicações. Indique a sua jornalista. Eu falei, gente, indicação popular. Será? Vou tentar. Aí eu lembro que eu sentei na frente do computador, fiz o meu voto, fiz uma arte rapidinha, fiz um texto lá com um link e comecei a soltar nos grupos e no WhatsApp. Comecei feito louca. E as pessoas foram votando em mim. E assim, é uma votação chata, porque você tinha que depois confirmar, validar o voto por e-mail, então era bem chatinho. Então, assim, porque senão facilita demais. E a questão também de robô, de boot, essas coisas. E eu falei, então, assim, na hora que a pessoa mandava que tinha validado o voto, eu agradeci imensamente, porque era muito chatinho, sabe? E a pessoa não precisava fazer aquilo. Mas tirou, assim,
2 minutinhos do dia, 1 minutinho, que às vezes, dependendo da internet, 1 minutinho do dia dela pra votar em mim. Aí, eu chegava, quando eu vi, eu falava assim, mamãe, eu acho que eu vou pra final. Tô achando que eu vou pra final. E aí, quando saiu o resultado no dia 25, eu falei assim, caraca... Foi a sensação de quando eu passei na faculdade. E tinha Fátima Bernardes disputando a sua categoria. Aí eu lembro que eu fui ver as pessoas com quem eu tava concorrendo. Na hora que eu vi Fátima Bernardes, eu falei, meu Deus, a audácia da caipira. Olha a audácia da caipira de querer concorrer com a Fátima Bernardes. Eu falava, gente, não vou dar conta. Aí eu lembro que até um colega meu do Corpo de Bombeiros, eu mandei pra ele. Eu falei assim, tô concorrendo com a Fatinha. Eu falei, quem que é Fatinha? Eu falei, é Fátima Bernardes. Eu falei assim, quem que é Fátima Bernardes na fila do pão? Eu falei, será que ele tá tendo noção do que ele tá falando? Aí ele mandou assim, é a Fátima Bernardes que eu tô pensando? Eu falei assim, é a Fátima Bernardes. Ele falou assim, caraca! Aí comecei a campanha mesmo, de mandar, pedir voto. Foram 80 jornalistas votados, 1000 votos que teve nessa categoria, e eu fiquei entre as 5. Eu, Andressa Simonini, da revista Pais e Filhos, a Kika do Viver Deficiente, que assim, depois eu comecei a ver o trabalho da Kika e ela foi assim de uma generosidade muito grande. Ela também merecia muito ganhar esse prêmio. A Marcele Chagas, da Rede Jornalistas Pretos, e a Fátima Bernardes. Então, comecei a campanha no dia 16 de agosto, estava lá que eu estava em 3º lugar, comecei a ficar preocupada e comecei a correr para poder fazer o voto. E no dia que saiu a votação, eu ficava assim, não vou ver não, que eu estava em 3º e tal. Aí na hora que eu abri o site, eu estava numa reunião do edital da reunião do edital do Natal de Luz, que eu estou no Conselho de Cultura. A gente estava numa reunião online. Na hora que eu vi minha foto do lado da Aline, eu falei, não tô acreditando. Aí eu entrei 26, falei, ganhei e tô indo dia 16 pra lá. Carol, olha, infelizmente a gente não tem mais tempo, a gente tem que entregar agora por horário eleitoral gratuito, obrigatório da política. Mas, Carol, parabéns, eu quero te dar parabéns pra você por tudo isso, por essa correria, por esse repertencimento. Você que perdeu a entrevista, você vai ouvir novamente nas redes sociais da 87FM, pelo @87FM Guaxupé. Carol, parabéns. Muito obrigado pelo seu trabalho aqui na cidade de Guaxupé e é sempre um prazer receber você aqui nos estúdios do 87FM. Muito obrigado. Léo, eu que agradeço a todos os ouvintes da Rádio Comunitária que acompanharam o meu trabalho. Dia 16 estou indo lá buscar o prêmio. Agradecer a Neuza da Portal Noivas, porque o vestido que eu vou é da Portal Noivas, lindo, Marsala. E depois eu volto para contar do prêmio. É isso aí, o Estúdio C fica por aqui, mas volta sábado que vem, a partir das 10 horas da manhã, trazendo as informações dos principais destaques de Guaxupé, região, Brasil e o mundo. Um ótimo sábado a todos, um ótimo final de semana e até sábado que vem, a partir das 10 horas da manhã. Tchau, tchau. Você ouviu o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Participe você também e ajude no desenvolvimento da nossa cidade. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Esta é rádio de verdade.